O que acontece durante a grande tribulação? O Senhor mostrou-me alguns eventos que acontecem durante a grande tribulação. Uma visão veio a mim durante uma oração com uma unção poderosa. Agora eu percebo que Deus me mostrou surpreendentemente, um por um, na ordem dos acontecimentos. Essas cenas estão vividamente gravadas em minha mente, como se fosse um sonho de ontem, mesmo depois de muito tempo. Visão 1. Havia um menino chorando e se acabando em lágrimas com os punhos cerrados na entrada de um prédio pobre, que não tinha porta da frente, que é geralmente encontrada em prédios modernos, mas havia escadas escuras que levavam diretamente para o segundo andar. Eu me aproximei dele, que estava agachado na entrada e chorando, e lhe perguntei: "Por que você está chorando?" "A doutora se foi. Jesus a levou", disse o menino, ainda chorando, sem nem sequer olhar para mim. "Ela me disse para eu acreditar em Jesus e ir à igreja, e ela também disse que Jesus viria logo para nos levar. Mas ele só levou ela e me deixou para trás." Meus olhos então se fixaram na clínica da médica. Era localizada no andar superior do edifício. Eu podia ver o quarto dela. Aquela jovem sincera médica deixou suas roupas jogadas na cadeira. Deus me mostrou em uma visão, na qual ela acariciava o cabelo do garoto cuidadosamente e pregava o evangelho para que ele acreditasse em Jesus. Eu percebi por que é que Deus me mostrou essa primeira visão. Deus está preocupado com as crianças mais do que ninguém. As crianças que não acreditam em Jesus não podem ser arrebatadas. Elas serão deixadas para trás no mundo e devem enfrentar a grande tribulação com angústia e dor, incluindo crianças como este menino. Sabendo disso, o coração de Deus está quebrantado mais do que ninguém. Se as crianças estão a fazer tudo o que elas sentem, como jogos de computador, eles podem ficar viciados nesses jogos e seus espíritos serão tomados pelos demônios. Esse será um problema muito grande, porque as crianças devem começar a receber educação por meio de Jesus Cristo e ser fiéis desde cedo, de modo que sejam levadas ao céu quando a trombeta soar. Visão 2. Foi no meio da parte downtown de Los Angeles, Califórnia. O Espírito Santo me disse que eu estava na Boulevard Wilshire. Um jovem e uma mulher estavam caminhando pela calçada ao longo da rua. Eles estavam indo em direção ao oeste e a mulher estava andando para o lado da rua. O homem estava fazendo um discurso inflamado para a mulher, criticando Jesus. Estando perdido em sua crítica racional, ele chamou os comentários bíblicos de irracionais e fez ignorar o cristianismo. A mulher estava andando com cuidado e orando quieta, sem qualquer resposta aos comentários do homem. Ela estava com sua cabeça um pouco para baixo e carregava um livro contra seu peito. Ela orava: "Tenha misericórdia dele, Senhor." No meio de sua oração, de repente, ela ouviu o som da trombeta, do alto vindo do céu, e uma voz: "Sobe para cá." Ela olhou para o céu com o rosto cheio de alegria e emoção. Ela não teve tempo de expressar sua alegria, porque foi arrebatada nos ares, no momento em que olhou para cima. De repente, o homem a procurou por ela ao seu redor em uma confusão para encontrá-la, quando houve imediatamente uma batida na rua. A rua, na parte central, estava com o tráfego congestionado, o que significa também que o acidente de carro foi apenas uma batida. Deus me concedeu o conhecimento espiritual de quando eu estava assistindo a cena e me disse que o som da trombeta só será ouvido por aqueles que forem arrebatados.
Havia muito tráfego naquela área e os carros estavam se movendo lentamente. Não havia muitas pessoas que estavam sendo arrebatadas nessa circunstância, o que dá uma ideia sobre o quanto as cidades estão espiritualmente corrompidas. Eu estava olhando o cenário do alto, no ar, e eu perguntei ao Senhor Jesus: o que o mundo vai dizer sobre as pessoas que estão sendo levadas para o ar, Senhor Jesus? E ele me deu respostas precisas e detalhadas. A NASA dos Estados Unidos fará um anúncio de que milhares de OVNIs de um planeta distante no universo cercaram toda a Terra e sequestraram várias pessoas ao redor do mundo com uma máquina de sucção poderosa, ultramoderna, no mesmo momento. Prometendo fazer mais investigações sobre o assunto, tentarão encobri-lo. Visão 3. Eu vi um edifício que parecia ser um edifício oficial e um toque de sirene de emergência que tocava em todo o edifício. As pessoas estavam perplexas a respeito dessa situação que Jesus mencionou antes da NASA, ou seja, as pessoas estavam conversando a respeito daqueles que tinham supostamente sido sequestrados e estavam todos perplexos e surpresos. Uma jovem senhora solteira saiu do edifício com pressa e chegou à sua casa. Entrando em casa, ela gritou: "Mãe!" Ela estava olhando ao redor da casa para procurar sua mãe. De repente, ela parou em um ponto e percebeu o que tinha acontecido. Uma cristã devota, sua mãe sempre conversava com ela, que ignorava sua persuasão e considerava suas histórias sobre o fim do mundo uma piada. Então ela percebeu. Não era um caso de abdução de alienígenas de um planeta distante, mas o arrebatamento. Sua mãe fora levada para o céu e ela fora deixada no mundo para enfrentar a grande tribulação. Percebendo tudo isso, ela arremessou-se para baixo e chorou amargamente com uma dor tão grande. Visão 4. Eu vi aqueles que foram deixados para trás no mundo. Eles tinham cada vez mais dificuldade para ganhar a vida, porque não tinham a marca na testa. Eles vendiam suas casas e decidiam se mudar para outro lugar. Um grupo de pessoas que parecia uma família estavam carregando uma bagagem pesada e sacos. Chegaram a ter um pingo de esperança de embarcar a bordo de um navio e se mudar para outro país. Mas eles não puderam entrar no navio, porque se deram conta de que não ter a marca significava não ir a bordo também. Sendo rejeitados e tirados para fora do navio, viraram as costas com os ombros baixos e caminharam sem força. Eles não poderiam entrar em um carro também e tiveram que caminhar até uma montanha. Vi um outro grupo de pessoas que estava caminhando ao longo da estrada de ferro em uma fila única. Eles carregavam muitas malas e bagagem nos ombros e nas mãos. Eram pesos pesados e difíceis. Era evidente que tinham andado uma distância enorme. Naquele momento, um trem foi passando. As janelas eram de vidro e, através dela, as pessoas ao longo da ferrovia podiam olhar e ver quem estava dentro do trem. No trem, os filhos do maligno, as pessoas que tinham a marca na testa ou na mão, estavam bebendo, comendo coisas deliciosas e fazendo muito barulho. Elas olhavam as pessoas para fora da janela dos trens, apontavam para elas e zombavam delas, riam uns para os outros. Alguns mostravam suas línguas para fora e faziam gestos provocadores sobre a janela. Olhando para eles, as pessoas da rua tinham várias reações. Alguns explodiam em gritos de angústia, outros ficavam bravos, outros os amaldiçoavam, balançavam seus punhos para eles. Em seguida,
Um homem vinha até eles, que estavam chorando, levando seus braços em torno de seus ombros, batia-lhes nas costas, os consolando, e levando sua bagagem ele mesmo. Ele ia com aqueles que estavam loucos, os aconselhava e os acalmava. Ele era um ministro deixado por Deus para uma missão de servir aqueles que ficaram na grande tribulação. Suas ações eram cheias de amor. Deus me fez perceber que o primeiro requisito para um ministro ser deixado neste mundo é o amor. Eles também foram caminhando em direção a uma montanha. Os filhos de Deus que não têm a marca não têm escolha, a não ser morar em montanhas, já que não haverá mais empregos para eles na cidade. Eles terão que fugir para montanhas, a fim de depender de plantas para viver e evitar a perseguição do anticristo e de seu grupo.